Saúde os irmãos com a graça e a paz. Amém, irmãos? Pedir que os irmãos abram suas Bíblias em 1 Timóteo. 1 Timóteo, o capítulo 4. A gente vai ler o versículo 12 até o 16. Diz assim: Ninguém despreza a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, exaltação ao ensino. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas nela, sê diligentes, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo, da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Amém. Irmãos, aqui apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. A carta a Timóteo é uma carta pastoral, onde aconselha como deve ser o padrão de um líder, de um pastor, de um líder eclesiástico. E Timóteo, esse jovem, ele é chamado para uma missão, para servir a igreja, para ser um líder da igreja. E Timóteo precisaria, irmão, de algumas coisas para fazer essa função, apesar da sua idade, que era novo. E naquela época não era fácil assumir uma função eclesiástica ainda sendo um jovem. Um diz que ele tinha mais a faixa etária de 40 anos, outros falam que ele tinha 30, mas, irmão, naquela época ainda assim era novo para assumir uma função eclesiástica e ter respeito no meio da igreja. E esses dias, irmãos, eu conversando com os adolescentes na escolinha, e a gente conversando, eu fiz para eles os questionamentos, algumas profissões, algumas coisas que eles queriam ser quando crescesse, quando terminasse o estudo. E ali eu coloquei algumas funções, alguns trabalhos: médico, juízo, promotor, outros falaram agrônomo e assim por diante. E também lá tinha o cargo de pastor. E os meninos todos votaram, mas ninguém quis ser pastor. Ninguém quis assumir essa responsabilidade. Não, eu quero ser um pastor. E olha que eu estou falando de filho de crentes, meninos que nasceram no berço cristão, dentro da igreja, mas, irmão, que não tem a vocação. E eu perguntei: por que vocês não querem? Dá trabalho demais, a responsabilidade é muito grande. Aqui, irmão, a gente vê o que? Paulo incentivando a Timóteo, falando as mesmas coisas que esse menino estava falando: dá muito trabalho, tem dificuldade. Por isso que ele estava exaltando aquele jovem, irmão, permanecer firmado na palavra. E esses dias eu lendo um artigo de um pastor americano, ele trouxe um relato que é assustador, que 83% dos jovens que nascem na igreja, quando completa 18 anos, se desvia. Essa é a realidade. E de cada 10 pastores, 7 pensam em desistir do cargo ou já pensaram. E de 10, 3, irmãos, pensaram em suicídio. Esse é um relatório do artigo que ele fez com várias pessoas. E o caso que mais deixou chocado, que ele fala, é que uma criança nasceu no berço cristão, cresceu, aprendeu a Bíblia de cor praticamente, as histórias da Bíblia, como os meninos aprendem na escola dominical. Aprendeu quem era Jesus, aprendeu sobre José, sobre Jacó, essa história que são contadas, que são passadas.
E aquela jovem, ela completa 18 anos e ali faz uma festa para passar para ser de maior. E aquela jovem, quando completa os 18 anos, ela fala uma frase que chocou seus pais: agora eu posso fazer o que eu quero. Agora eu posso escolher para onde ir. E uma coisa que ela falou deixou chocado: eu não quero mais ser crente. Irmãos, uma jovem que cresceu no berço, ensinada a palavra, mas, irmão, nunca teve um encontro com Cristo. Muitos jovens são ensinados, eles aprendem a palavra, eles aprendem os textos, as histórias. As crianças, eles aprendem tudo isso. Elas sabem quem é Jacó, sabem quem foi Jesus, sabem muitas coisas sobre Jonas. Mas, irmãos, essas crianças não teve um encontro com Cristo. E esse autor lá, ele fica chocado. Por 22 anos dando aula de escola dominical e descobriu isso. E aqui, irmãos, Paulo, ele incentivando a Timóteo a ser um líder, pelo chamado que ele tinha. E hoje o jovem não quer ter esse chamado. O jovem hoje não lê mais a Bíblia, não quer ter mais esse compromisso da leitura. Isso, irmão, é preocupante, porque ninguém quer ser líder, ninguém quer assumir uma liderança. Quando fala de liderança, ninguém quer. E isso é muito preocupante. Por quê, irmãos? Porque os jovens, irmãos, é os jovens que vão assumir os cargos, é os jovens que têm que se levantar para assumir os cargos, porque os velhos estão se aposentando e a igreja precisa de homens e de mulheres que sejam firmes, fortes na palavra, no conhecimento. Então, jovem, você é convocado para isso, chamado para servir a Deus, para ser exemplo. E Timóteo, irmão, ele foi chamado para isso. Assumir um cargo pesado, assumir um cargo que ninguém quer. Líder, é muito fácil a pessoa criticar um líder da igreja, criticar o pastor, mas ninguém quer assumir, ninguém quer estar na frente, ninguém quer assumir cargo, porque, irmão, requer o que? Responsabilidade, requer exemplo. E Timóteo, ele precisaria ser isso, irmão, ser exemplo. E esse jovem, ele é incentivado a isso, irmão, a permanecer firmado na palavra, na doutrina, ensinando a igreja a perseverar. Você é chamado para isso. Por que muitos não querem assumir esse papel, irmãos, de liderança? Porque requer o que, irmão? Primeiro que a gente pode observar é o compromisso de ser exemplo. Ser exemplo, ser fiel. Olha o que fala no versículo 12 do nosso capítulo, fala assim, ó: ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha o que a Paulo está falando para Timóteo: permanecer, irmão, é como exemplo, fiel. Timóteo era um jovem, apesar de ser um jovem, mas era um jovem, irmão, que era instruído na palavra, era um jovem que tinha capacidade de assumir uma liderança, de assumir um cargo. Então, tal aquele jovem, ele é deixado em Éfeso ali para assumir a igreja local. E Paulo sabia que não era fácil para Timóteo, apesar da sua idade e apesar da sua enfermidade que ele tinha. Mas, irmão, ele tinha que permanecer firme e sendo exemplo. E hoje, irmãos, quantas lideranças não dão exemplo? Quantas pessoas que pregam, mas não são mais exemplo? Falam, mas não fazem. Isso tem o que, irmão? Deixado a igreja de uma forma vista mal lá fora. Pastores, muitos líderes compram, mas não pagam. Não falam a verdade, mentem e dão mau testemunho. É por isso que muitos não querem assumir o cargo. Por quê? Porque exige, irmão, responsabilidade, exige amor pela obra, exige o que? Paixão pela obra, paixão pela sua igreja.
E Timóteo, ele é convocado para isso, ensinado para que, irmão, ele fosse um líder exemplar. Um líder, irmão, que não fosse orgulhoso, um líder que não fosse aquele líder autoritário, mas um líder, irmão, que amava. E Timóteo, irmão, ele é chamado para essa responsabilidade. Paulo, ele exalta Timóteo a ser essa pessoa. E eu e você, irmão, somos chamados, convocados para isso, para sermos líderes, para se levantarmos, deixarmos o comodismo, dizer: Senhor, me usa, me fortalece, me guia, para que eu possa, Senhor, também ser o quê? Uma pessoa, um exemplo na igreja. Jovem, você é chamado, convocado para servir o nosso Deus. Você é crente, filho de Deus. Pense também no reino, pense em trabalhar também no reino. O que Jesus fala? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E quantos jovens, irmão, não têm esse amor por Cristo, não querem essa responsabilidade, procura outras profissões, mas jamais querem estar na frente de um cargo. Por quê? Porque exige responsabilidade, e ser exemplo não é fácil. Você ser exemplo não é fácil. Você ser olhado pelas pessoas não é fácil. Outras profissões, você pode trabalhar de segunda a sexta, segunda a sábado, no domingo você pode fazer o que quiser. Ninguém vai dizer nada com você. Na segunda você vai estar lá, de novo no seu trabalho, fazendo as suas mesmas funções. Mas, irmãos, um líder, ele não pode. E um líder, ele não tem feriado. Todo dia ele tem que ser exemplo. Todo dia ele tem que se manter firme. Mesmo às vezes triste, desanimado, mas ele tem que passar para a igreja o quê? Que ele está alegre. Mesmo, irmão, por dentro está triste, chorando, mas ele tem que passar, irmão, confiança para a igreja. E Timóteo, ele é chamado para isso, irmão. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E isso, irmão, que precisamos pensar, refletir. Vamos refletir sobre isso, olharmos para o nosso chamado. O cristão, ele tem um chamado para servir na obra. O cristão, ele não é chamado somente para ouvir, mas ele é chamado, irmão, para ouvir e também colocar em prática. Clama ao Senhor: Senhor, me ajuda, me restaura. Eu sou jovem, ainda tenho força, tenho vigor para te servir. Me chama para o ministério. Irmãos, isso é muito importante. A gente pensarmos sobre isso, de que o ministério, ele precisa na igreja. Precisa da igreja. Você ouve a palavra de Deus, você vem para a igreja e a pessoa está lá pregando para você, tira dia de preparo para ensinar. Então, irmãos, pelo menos valorize. Já que nós não queremos assumir responsabilidade de liderança, então valorize aqueles que estão na frente. Porque isso, irmãos, é importante para a sua caminhada, é importante para a caminhada do servo de Deus. Timóteo tinha que ser, irmão, essa pessoa piedosa, amorosa com seus fiéis. Hoje o que a gente tem visto, muitos pastores, líderes arrogantes, que não têm amor pelos seus liderados, ele se acha o tal, ele se acha que não pode ser criticado ou questionado por um irmão. E não é assim. O servo de Deus, irmão, um líder, ele é amoroso, ele conversa com seus liderados, ele aconselha, ele não está acima de ninguém, ele não quer ser mais do que ninguém, mas pesa sobre ele o que? A responsabilidade de ensinar, porque ele é chamado para aprender. Então nunca coloque na sua cabeça: eu sei demais da palavra de Deus. Se você sabe, então pesa sobre você a responsabilidade de ensinar. Não é que você venha e bater no peito, ficar inchado e dizer: eu sou mais sabido do que fulano, eu tenho mais conhecimento da palavra do que fulano. Se você tem, então vai ensinar. Isso não é para se orgulhar, mas irmão, para ensinar. Se você aprende do Senhor. Então Timóteo, ele foi chamado para isso, assumiu uma igreja
que, irmão, para ele não seria fácil, porque era jovem. E apesar de ser jovem, ele não é o que, irmão? Ele era doente, jovem doente. Mas mesmo assim, irmão, ele estava o que? Firmado no procedimento, no amor, na fé, na maturidade, crescendo a cada dia em amor a palavra de Deus. Então esse era o compromisso de Timóteo, ser exemplo. Primeiro, ele tem que ser exemplo para os fiéis. E o segundo ponto, irmão, que a gente pode observar aqui, outro compromisso que foi dado para Timóteo em relação às Escrituras. Olha o que fala no versículo 13 e 15. 13 e 15. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, exaltação e o ensino. 15. Medita estas coisas e nelas ser diligentes, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Timóteo ele tinha que permanecer fiel nas Escrituras. Irmãos, a leitura das Escrituras ela é essencial para o líder. É por isso que o líder, quem está na frente, o que você que prega, precisa ler, precisa buscar compreender a palavra de Deus, ler, para ver seu entendimento, explicar para a igreja. Já pensou um líder que não lê, como é que ele vai explicar o que ele não sabe? Como é que ele vai passar o que ele não sabe? E Timóteo é levado a exercer o seu dom espiritual. Aquele dom que Deus deu para ele de quê, irmão? De pastorear. Então, irmão, se você tem essa vocação, se você é chamado para isso, irmãos, lembre, leia a palavra de Deus. Leia para você aprender, para você repassar para a igreja, para outras pessoas, não para você se orgulhar e achar que é melhor do que fulano. A palavra de Deus ela não é para isso. Ela é o que, irmão? Para levar até as pessoas, até os perdidos. Certa vez um irmão me convidou para ir na casa dele. Gilvan, vai lá em casa e tem umas coisas lá para nós debater. Falei, meu irmão, eu não debato. Debater o quê? Falar de Deus ninguém debate, a gente cumpre. Falar de Deus não é para ser questionada, mas é para ser vivida. Irmãos, não é para isso que temos que ler as Escrituras, é para isso que temos que estudar, para querer se aparecer ou querer ser mais do que as pessoas, mas sim, irmão, para aprendermos e passarmos a palavra de Deus para as pessoas que necessitam. Assim é o líder, irmão. O líder precisa estudar, passar a palavra de Deus para a igreja, com amor, com alegria. Assim Timóteo ele foi chamado para isso, para, irmãos, permanecer firme na leitura da palavra. Então, jovem, você que ainda é jovem, você ainda pode ir para um seminário, você ainda pode ter essa vocação, você pode ir para um seminário, estudar, para o quê? Para servir no reino de Deus. Não busque só profissão secular, mas busque também, irmão, para o reino de Deus. Trabalhe para o Senhor, trabalhe na obra, tenha esse chamado, clame ao Senhor para que você possa ter esse chamado de pastorear, de você ser líder. Não é fácil, mas, irmão, é o Senhor que te capacita. É o Senhor que te capacita, assim como Timóteo tinha que permanecer firmado nas Escrituras, irmão. Assim somos nós, temos que ter a leitura diária da palavra de Deus. Temos que buscar leituras para que possamos compreender, clamar ao Senhor, Senhor, me ajuda a compreender a Tua palavra, para que eu possa passar para as pessoas. Porque, irmão, é a palavra de Deus que restaura o homem. É a palavra de Deus que cura o homem. É a palavra de Deus que leva o pecador ao arrependimento, o pecador à salvação. Então nós precisamos o que, irmão? Meditar e aprendermos que temos que servir ao Senhor com nossos dons, com nosso entendimento. Então, não diga que você não tem capacidade. Você tem capacidade, porque quem lhe capacitou é o Espírito Santo. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, você é uma filha de Deus. Então o Espírito Santo ele atua em você. E você, irmãos, tem essa responsabilidade de aprender, de estudar, de buscar, conhecer mais e mais a palavra de Deus. Para que você possa, irmão, ensinar. Você possa o que, irmãos?
é saber lidar com as situações. Timóteo, ele é incentivado a estudar para o quê, irmão? Para combater as heresias. As heresias querendo entrar dentro da igreja, mas Timóteo tinha que ter conhecimento, entendimento para combater os falsos profetas. E se nós não lermos, não estudarmos, não buscarmos conhecer, como vamos saber o que é um falso profeta? O que ele está ensinando é certo ou errado? Então, por isso, nós precisamos do que? Aprendermos. E assim como Timóteo, irmão, progredir espiritualmente, progredir na palavra, no meditar, no ensino. E você é convocado para isso. Você é chamado para isso, irmão. Hoje, quantos líderes que não se preocupam com o aprender da palavra? Como ele vai ensinar, irmão, se não conhece? Quantas pessoas hoje não estão mais preocupadas de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus? Hoje, por isso que a gente tem visto muitas coisas acontecendo dentro das igrejas, irmão. E o povo todo aplaudindo. E sem saber o que é certo e o que é errado. Então medita na palavra de Deus. Assim, Timóteo tinha que ter esse compromisso, irmão, em relação à Escritura, de aprendermos, de aprender a palavra de Deus. E outra coisa aqui, irmão, que eu separei para a gente ir outro ponto, era o compromisso de Timóteo é preservar na ortodoxia, na piedade, permanecer firme no amor. O amor, irmão, ele é a marca do cristão. O amor, ele é a marca do cristão. Então o cristão ele tem que aprender a amar, ele tem que saber lidar com as situações, ele tem que saber, irmão, que nosso coração precisa ser mudado. Um líder, ele tem que ter amor pelas suas ovelhas, ele tem que permanecer firme na ortodoxia, na palavra, mas ele tem que amar, mesmo sendo criticado. Para que não é fácil. Assumir liderança, essas coisas não é fácil. Mas se você um dia conversar com alguém que é um pastor, que assume a liderança, você vai ver o que ele vai falar para você. Crítica recebe demais, elogios, talvez não. Mas, irmãos, mas mesmo assim, quem sustenta é Deus. É Deus que sustenta. E não é fácil assumir esse compromisso. Hoje, as pessoas se preocupam muito nessa questão. Liga para o pastor: pastor, minha cabeça está doendo, ora por mim. Pastor, meu filho não está se comportando bem, ora por meu filho. É aquele, sabe, é aquilo direto. Mas, irmãos, o pastor, o líder, ele não tem com quem conversar. Vai desabafar para quem? Às vezes chora sozinho. Fala para Deus, se Deus o sustenta. Então, irmão, se anima, encoraja. Vive firme na palavra de Deus, no amor, pelo seu líder, pelo seu liderados. Não critique, mas em vez de criticar, apoia. Em vez de criticar, chega: o que eu posso fazer para te ajudar? Isso, irmão, é o nosso papel como servo de Deus, como filho de Deus. Assim, irmão, Timóteo, ele permanece ser firme na ortodoxia, na palavra. Só, irmão, também a gente precisa entender as coisas. Que o pastor ele tem que estudar, ele tem que ler, ele tem que buscar, ele tem que amar, ele tem que tirar tempo para ler. Só que também às vezes, irmãos, a pessoa está tão atarefada, tão sobrecarregada com coisas sobre ele, que quase não tem tempo para leitura. Isso é errado. Então a igreja precisa olhar para isso e ajudar. Então, irmãos, se o ministro do evangelho não vela pela sua vida, cairá em descrédito. Não podemos separar, irmão, a ortodoxia da piedade. Não podemos separar a palavra do amor. A sua palavra tem que ser uma palavra, irmão, que condiz com o que você vive. Não adianta você dizer: fulano faz isso e você não faz. Quantos pregadores e pastores que ninguém mais acredita neles? Que não tem mais aquele caráter com a igreja porque perderam. Por quê? Porque não foram fiel à palavra, não foram fiel à palavra de Deus. E, irmãos, e Paulo ele tem incentivado a Timóteo ao quê? A ser fiel, a viver como exemplo, a viver com ortodoxia e piedade, com amor, amando. Se você for pegar o livro de Timóteo, você tiver cuidado de ler, você vai ver algumas
recomendações que Paulo falando para Timóteo: você ama as viúvas, você ama as jovens como se fossem as suas irmãs, as velhas como se fossem a sua mãe, os mais velhos como se fossem seus pais. Então, irmãos, aqui há o que, irmão? Uma responsabilidade grande, uma responsabilidade séria, que requer o que? Compromisso com a palavra de Deus. Então, por que muitos hoje não querem mais assumir um cargo? Por que muitos hoje não querem assumir uma responsabilidade na igreja? Porque eles olham logo para isso. Eu tenho que ser exemplo, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo, é melhor eu ficar fora. Mas, irmão, não pensa assim. Não faz parte desse relatório de um artigo que eu li. Mas, irmão, faz parte daqueles que permanecem firmados na palavra de Deus. Seja fiel, seja jovem de amor pela palavra, jovens com fervor pela palavra, jovem que tem, irmão, amor no coração, de amar as pessoas, de ir até os pés, de levar o evangelho. Isso é ter amor, é ter piedade, é ter amor pelas pessoas. Irmãos, não possamos ser jovens calados, que não estão nem aí para ninguém. Hoje, infelizmente, irmãos, quantos jovens hoje não lêem mais a palavra de Deus? Quantos jovens que durante a semana não lêem sequer 3 versículos da Bíblia? E quando crescem, chegam os seus 18 anos, eles não chegaram até Deus, não amaram o Senhor, e vêm e desviam, e vêm e vão embora. Irmãos, que possamos refletir sobre isso, que possamos pensar sobre nós como servo de Deus. Você que tem filho, ensina ele a amar o Senhor. Não ensina só ele a aprender a Bíblia, a história da Bíblia, mas ensina ele a amar o Senhor Jesus Cristo. Ensina ele a ter esse encontro especial com Cristo, para que quando ele crescer, ele não venha fazer como aquela moça. Agora sim, eu posso fazer o que eu quiser. Mas que ele possa crescer, chegar aos seus 18 anos e dizer: agora sim, Senhor, eu tenho idade para assumir um cargo na igreja. Agora eu tenho idade, Senhor, para assumir uma liderança. Agora eu vou te servir. Eu vou me preparar para o seminário. Seja esse jovem, irmão, que tenha paixão pela palavra de Deus, que tenha paixão por Cristo. Assim como Timóteo, irmão, que foi chamado para isso. Não te faça negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos dos presbíteros. Timóteo, irmão, ele tinha um chamado, e ele não poderia recuar, ele não poderia ser ignorante quanto a isso, mas ele tinha, irmão, que desenvolver a cada dia mais essa liderança, ganhar respeito pela igreja, amadurecimento a cada dia, mas permanecendo firme na palavra. Irmãos, o que sustenta o líder não é a sua sabedoria, mas sim o Senhor. É o Espírito Santo que fortalece, é o Espírito Santo que encoraja, é o Espírito Santo que leva ele o quê? A cada dia a meditar na palavra do Senhor. Então, irmãos, se você tem desejo pelo Senhor, não pare. Não pare de clamar ao Senhor, por cada dia mais você ter esse desejo pelo Senhor. Mais jovem, se você só conhece as histórias da Bíblia, aprendeu de cor as histórias da Bíblia, mas se ainda não teve encontro com Cristo, esse é o momento. Pense, reflita sobre a sua vida. Eu conheço a história, eu conheço a Bíblia, eu só conheço ou tenho já um encontro com Cristo? Então, irmão, se você ainda não conhece esse Cristo, se você não teve um encontro com Ele, jovem, é hora de você meditar e refletir: Senhor, me ajuda, me dê um coração que te ama, um coração que te sirva. E assim, irmão, como Timóteo, permanecer firme na palavra do Senhor e pensar em ser um líder, uma liderança fiel na palavra. Que Deus, irmão, nos abençoe, que o Senhor nos proteja de tudo que é mal,
E nos dê, irmão, a alegria de servir a Ele a cada dia. Que o Espírito Santo possa a cada dia, irmão, nos fortalecer, nos guiar a viver uma vida que agrada ao nosso Deus. Então, irmão, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, irmãos.